examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Eu li aqui 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar para ver se estamos andando corretamente, se estamos realmente seguindo a palavra de Deus. Devemos ficar alerta para essa modernidade que estamos vivendo hoje em dia. Estão surgindo algumas igrejas que têm acrescentado coisas que não são bíblicas. E alguns que não conhecem o Evangelho estão achando que isso é Evangelho. Então, temos que ficar alerta e alertar aqueles que estão seguindo a doutrinas erradas. Hoje se vê muitas placas de igrejas, muitas seitas que realmente não ensinam a palavra de Deus. Algumas são até muito antigas, há séculos. E aparentemente são até evangélicos, mas na verdade aquilo não passa de uma palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São coisas que foram incluídas e que Deus condena. Devemos viver o santo evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Nós que já conhecemos a palavra, não devemos de maneira nenhuma nos influenciar por esse tipo de coisa que está vivendo hoje em dia. É tanta coisa errada que eu não vou ficar falando aqui, nem sobre as doutrinas erradas e muito menos sobre igrejas. Mas devemos orientar a esses irmãos que estão seguindo a mestres. Alguns até são falsos mestres, alguns desses são pseudo-mestres, que acham que conhecem a palavra, mas não conhecem a palavra. Foram dirigidos por outros também, que não conheciam ou tiveram conhecimento da palavra de maneira deturpada. E são cegos orientando outros cegos, e todo mundo indo para o mesmo buraco. O que devemos fazer, o que a palavra diz, é buscar primeiro o reino de Deus. Devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar sabedoria, mas busque o reino de Deus, não é buscar igreja, não é buscar o que está lá na igreja. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. E quando nós vamos na igreja, devemos examinar tudo aquilo que o pastor está falando, se aquilo está na palavra ou não. Devemos pedir orientação para Deus. Deus não nega sabedoria, na própria palavra fala. Aqui no livro de Gálatas também, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então aqueles que foram chamados um dia para a graça de Cristo, receberam na igreja, uma verdadeira igreja que prega o evangelho, e receberam aquele primeiro amor, continue seguindo, continue fazendo da maneira como Deus te ensinou. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque hoje em dia, diante desta grande modernidade, como eu já tinha falado, alguns até cristãos experientes acabam até achando interessante. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos orar, pedir orientação para Deus, e Ele nos guiará em toda a verdade. E a nossa bússola é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ela que nos orienta, não é homem nenhum. O homem um dia pode cair, mas Deus não cai, Jesus nunca falha. Amém? Um abraço para todos.